Deus dá um relacionamento hoje, ele ganha um casal santo ou ele perde uma filha? Antes de iniciarmos mais um episódio, o nosso segundo episódio, amigas, sejam muito bem-vindas. Eu já me sinto muito íntima de vocês, então eu quero compartilhar aquilo que Jesus compartilhou no meu coração, para mim ser vulnerável e contar um pouco da minha história para vocês. Bom, a minha história ela começa muito antes da minha mãe ouvir meu primeiro choro na maternidade. Porque todos os meus dias já estavam escritos na eternidade. Aquele a qual criou todas as coisas, criou todos os meus dias. E determinou, no ano de 2023, que eu conheceria o amor da minha vida. Bom, mas antes disso, a Sarah cresceu num lar onde o casamento mostrava muitas feridas. Mas a mini Sarah sempre sonhou com o príncipe encantado da Disney. Aquele que chegaria com um cavalo branco, com uma frase de efeito tipo Rapunzel, joga seus cabelos. Ou Sarah, joga seus cabelos. Esse vídeo é um Rapunzel, só um fato aqui. Mas a gente sabe que a realidade não é bem assim, né? Só que eu não sabia, porque eu não sabia o que era amor de verdade. Nem sabia me amar no sentido de saber o meu valor. Então, eu tive umas paixonites que pareciam avassaladoras com os meus 11, 12 anos. Eu era uma criança, eu achava que aquilo nunca acabaria. Mas, gente, era só uma ilusão mesmo, acaba. Graças a Deus. E, enfim, eu aprendi a guardar meu coração um pouquinho mais tarde. Quando eu fiz 13 anos, o meu príncipe, ele chegou. Bom, ele não tinha um cavalo, mas ele tinha uma cruz. Ele tinha uma cruz aonde mostrava todos os meus pecados. E ele ele levou e lavou-me de todos os meus pecados. Aquele que foi contado como vilão, mas na verdade ele estava morrendo por conta das nossas maldades. O meu príncipe bom, o seu reino não é da Pixar, mas o seu reino é o reino dos céus. E ele veio com uma mensagem de boas novas. Ele me amou de tal maneira que nem a morte pôde derrotá-lo. Ele ressuscitou no terceiro dia e trouxe vida dentro de mim. Bom, esqueci de falar o nome dele. O nome dele é Jesus Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bom, talvez vocês tenham achado lindo essa história de amor, de redenção que Jesus trouxe para mim. Ele trouxe cor à minha vida. Ele trouxe sentido à minha vida. E agora eu sei o que é o amor e amar. Porque Deus, ele é amor. E ele me mostrou o verdadeiro amor. Então, esse é o começo da minha caminhada com Jesus. Com os meus 13 anos, ele se apresentou a mim. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre espera. Sobre um pouquinho, vamos passar sobre a fase do namoro, sobre a fase do noivado. Então, antes da gente iniciar mais profundamente esse texto, eu quero falar. Eu tenho hoje 17 anos e talvez ali com os meus 15 anos eu comecei a sentir os meus hormônios se aflorarem um pouco mais. Então, ali, 13 anos eu conheci Jesus, fiz votos para Cristo que ele seria o meu noivo, seria meu primeiro amor e eu seria dele. Eu faria o voto de que só me relacionaria com alguém a partir dos 18 anos. Graças a Deus tenho cumprido isso. E isso tem me livrado de muitas coisas, de muitas feridas, né? E fiz votos como namoro de corte e essas coisas assim. Mas 15 anos, vamos concordar que muitas coisas mudam nos 13 para 15. Então, hormônios flor da pele, eu comecei a ter umas outras paixonites. E o problema dessas paixonites que elas deixavam Jesus em segundo plano. Que elas faziam com que eu viesse a Cristo apenas para que ele me confirmasse as coisas e não para conhecer e ele sentar aos seus pés, como Maria, que escolheu a boa parte. Então, tá bom, Sarah, mas eu conheço meninas que começaram a namorar muito cedo e casaram cedo com essa mesma pessoa. Tá bom, são exceções, a gente não nega que existem exceções de mulheres que realmente casaram com aquele menino e tal, mas exceções não são regras, então não se mova por essas exceções, se mova por fé. Agora a gente vai falar sobre a espera em Deus. Se você já namora e você já está se alinhando no seu namoro para um casamento, olha essa espera como uma espera de talvez uma aprovação no vestibular, algo que você tem esperado em Deus. A gente vai ler aqui, vou pegar na minha colinha, Gênesis 12, 1. Aqui vai. E o Senhor disse a Abraão: vá do seu país, do seu povo e da casa do seu pai para a terra que lhe mostrarei. Bom, por que o tempo de espera se assemelha ao chamado de Abraão? Porque o convite de Deus para nós, solteiras, ou seja, você, o que está esperando em Deus,
A espera é o momento de a gente sair da nossa zona de conforto. E sair da nossa zona de conforto é seguir a direção de Deus por fé. Então, você que está sendo solteira, cristã, você entende que ser solteira é estar separada, é viver em santidade, é andar na contramão do mundo. E é quanto muitas meninas estão solteiras, estão disponíveis ou desesperadas, você está guardada por Deus. Então, a espera se assemelha nesse sentido, de sair da zona de conforto e andar na contramão do mundo. Só que antes de a gente se aprofundar um pouquinho mais na espera, eu queria falar um pouco sobre um ponto que o Espírito Santo abriu os meus olhos. Qual que foi o que Deus falou para Abraão? Falou para ele sair do meio da sua parentela. Só que a gente vê ali que Ló, um sobrinho de Abraão, ainda o acompanhava. O sobrinho é parente, gente. Então, o que Deus colocou no meu coração é que muitas vezes a gente está caminhando com Ló. O que isso significa? Ló não necessariamente fala de uma pessoa ruim na vida de Abraão. A Bíblia deixa claro em Gênesis 13 que na verdade eles tiveram que se separar porque Abraão ficou muito rico e Ló também tinha o seu gado. Então Ló apenas era alguém que não fazia parte do projeto e do plano e propósito que Deus tinha para Abraão naquele tempo. Então, o que Ló representa para nós é uma entrega parcial, é quando a gente fala, não, Jesus, eu te entrego, mas eu não te entrego tudo, eu não te entrego por completo. E a espera exige de nós um amor total a Deus, uma devoção total a Deus. Qual tem sido a nossa intensidade? A Bíblia nos ensina que o maior mandamento é o amor de todo o coração, é toda a nossa intensidade. Então, talvez você está esperando em Deus, separada por Ele, e você ainda está caminhando com Ló. E você não consegue sentir a dor da renúncia, que é viver a espera, porque você está caminhando com essa pessoa. Então, a espera, provavelmente, Deus vai te pedir algumas amizades. Talvez pedir algo que tem feito com que você não viva plenamente o propósito de Deus para essa estação da sua vida. Então, o Ló, ele fala de alguém que impede a gente de criar raízes mais profundas no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Talvez seja um amigo do sexo oposto, talvez seja uma amiga que te incentive a andar com essa pessoa, que faz com que você dependa dos outros e não dependa do Espírito Santo para viver algo profundo em Deus. Por exemplo, no meu caso, eu nunca senti a dor da espera como eu tenho sentido hoje. Porque eu sempre tive um melhor amigo, alguém que estava muito perto, e isso me impedia de ser melhor amiga do Espírito Santo. Não tô dizendo que não existe amizade entre menino e menina, tô falando que precisa haver objetivos claros e limites para uma amizade entre sexo oposto. E esses meninos que ali eram meus melhores amigos, eu compartilhava os meus propósitos, eles me davam atenção, eu compartilhava tudo o que estava acontecendo na minha vida. E às vezes eu ficava horas conversando com meus amigos, mas não gastava uma hora de oração. Então eu não tinha profundidade na minha vida com Deus por conta desses lós que eu permitia estar na minha vida. Então talvez você se identificou, então não tenha medo de renunciar a essas amizades, porque a presença de Deus vale muito mais do que caminhar com Ló. Ló não é uma pessoa ruim necessariamente, mas apenas está nos impedindo de viver mais profundo em Deus. E se nós não tivermos raiz no nosso relacionamento com Deus, a Bíblia fala que o nosso relacionamento com Deus, então, se não tiver raiz, vai ser como uma planta plantada entre espinhos. Não vai ter raiz e com as pressões da vida, ela vai se sufocar. Então, a nossa vida com Deus teria um prazo de validade, seria curto. Então, por favor, minha amiga e minha irmã Jesus linda, tenha raízes profundas no seu secreto. Então, a espera, a primeira coisa que a gente aprende, ela dói, porque é necessário renunciar. E se não tá doendo, provavelmente, então, você precisa fazer uma análise de quem é o Ló da sua vida. Agora, nesse tempo de espera, seja você o que esteja esperando, seja por um futuro marido ou glória, eu quero dizer, cultive bons relacionamentos com seus pais, com sua liderança, com seus irmãos e irmãs, com boas amizades. Se cerque de pessoas saudáveis, maduras na fé, maduras emocionalmente, que vão alavancar o seu crescimento, que vão te impulsionar a crescer. Então, cultive boas amizades, bons relacionamentos. Segunda coisa que a gente aprende é que espera não é punição de Deus. Espera é preparação de Deus. Deus não está te punindo, Deus está te preparando para você acessar esse novo lugar, acessar essa promessa que você tem esperado no Espírito Santo. Então a Bíblia relata em Gênesis 14 que Abraão, ele tinha uma promessa, que era gerar Isaac. Só que ele estava um pouco impaciente, assim, sabe?
e eles quiseram dar uma ajudinha. Então Abraão ele deita-se com Agar, que era uma concubina, e eles geram Ismael. Mas Ismael não é contado como parte do propósito de Deus, mas porque Deus havia prometido Isaac e não Ismael. Então, o que eu quero te falar é, não deixe que a sua inquietude, o seu medo de ficar sozinho, façam que você se precipite. Sabe por quê? A gente precisa aprender a esperar em Deus, porque aquilo que a gente não consegue viver sem, pode estar se tornando um ídolo de nós. E aquilo que a gente quer muito, que a gente gera muita expectativa, isso está sinalizando que a gente não está pronto para receber. Então, aonde nós não conseguimos descansar, é onde Deus não trabalha. Então, minha amiga, o que eu tô falando sobre Ismael e Isaac não queira chegar antes de Deus na sua promessa. Porque se você quiser fazer seus planos B, seus atalhos, isso não vai te acelerar a chegar na promessa. Só vai te mostrar que você não está pronto para receber a promessa. Então, aqui eu quero abrir um parênteses sobre... Talvez você agora acabou de sair de um relacionamento onde você percebeu que você conheceu um Ismael e não um Isaac, que você se precipitou. Eu quero te encorajar, minha amiga, minha irmã em Jesus. Depois da grande frustração de Pedro, depois de uma pesca, ele encontrou um grande milagre. Então, deixe que nesse tempo Jesus cure suas feridas, cure suas carências, e Deus ele vira a página quando a gente aprende a lição. Então, talvez tenha alguma lição que você precisa aprender ainda, que é depender dele, ser mais profunda nele, para que então ele vire essa página. Agora, e aprenda a guardar o seu coração em Jesus, a depender de Jesus. Porque o salmista nos ensina no Salmos 40: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Então não deixe que o medo de ficar sozinha determine o seu futuro. Não faça planos B e continue confiando em Deus. Sabe por quê, gente? Continuar confiando em Deus? Porque cenário não combina com promessa. As circunstâncias não combinam com promessa, mas a promessa, ela transforma os cenários. Por exemplo, Sara foi chamada para ser mãe de nações e era estéril. Moisés tinha problema na fala e foi chamado para ser um grande líder de um povo. Davi era só um pastor de ovelhas e foi chamado para ser um rei de uma grande nação. O que Deus nos mostra é que as nossas incapacidades são uma possibilidade para Ele, para que Ele mostre para as pessoas que quando Ele nos levar a lugares imerecidos, é pela graça dele, não é sobre a gente. Lembre-se, nada vai ser sobre você, é sobre o que Deus vai fazer através de você. E a sua promessa não vai combinar com o cenário, mas a sua promessa, ela transforma os cenários. A Bíblia agora vai nos ensinar sobre algumas estações da nossa vida. A gente vai falar sobre 3 estações, que ela vai se encontrar lá em Isaías 43, do 1 ao 2. Eu vou ler aqui na minha colinha, gente. Ai, misericórdia. A Bíblia vai dizer assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome. Tu és meu, tu és minha. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, estarei contigo. Eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. As estações são rio, né? Água, rio e fogo. A água me lembra muito Mateus 14, 22 até o 32, aonde Pedro ele anda sobre as águas, mas porque ele olha para as ondas, ele afunda. E o que isso tem a ver com o que nós estamos estudando? A palavra que Cristo liberou sobre a vida de Pedro gerou fé nele, que é come, venha. Só que no momento que ele olha para as ondas, ele deixa com que os olhos dele fixem nas circunstâncias e não em quem Jesus é. Nessa fase de solteira, você seja convidada muitas vezes a olhar para as circunstâncias. Ah, todo mundo tá namorando, todo mundo tá fazendo isso, e você esquece de colocar os seus olhos em Jesus. Então, a palavra de Jesus para nossas vidas, que estamos nessa fase de andar sobre as águas, sobre a palavra que Cristo liberou sobre nossas vidas é: venha. Talvez se venha que Jesus está dizendo para você: venha, porque já faz tanto tempo que eu não tenho mais os seus olhos, já faz tanto tempo que eu não tenho mais a sua atenção, já faz tanto tempo que você me trocou por outros amores,
Já faz tanto tempo que o seu amor se esfriou, que não existe mais lenha no fogo que você tinha por mim. Ou o seu venha apenas está te chamando para ir em mais intensidade, uma busca mais profunda. Mas independente do que esse venha signifique, a finalidade é a mesma. A finalidade é que a gente precisa aprender a ser completa em Jesus. Só Ele nos fará verdadeiramente feliz e satisfeita. E assim a gente se torna uma mulher madura e não uma menina carente. Volte os seus olhos para Jesus. Não deixe a pressão te afundar, o medo de ficar sozinha, a solidão tentar te afundar, de que você precisa de um Ismael, quando Deus está te preparando e se separando para um Isaac. Não se mova por necessidade, mas por propósito. A Bíblia conta sobre Esaú, que ele vendeu o seu propósito de ser primogênito por um prato de comida. Então, às vezes, porque você quer se mover por necessidade, você vende os seus propósitos por migalhas de amor. Então, não faça isso. Se mova por propósito. E deixe Jesus curar suas feridas. Talvez elas sejam feridas paternas. Deixe Jesus te mostrar o Pai. E, para finalizar essa fase das águas, você precisa aprender os 3 Ds da obediência, que é desfrute desse tempo. Então, Paulo diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor, então deixe Deus cuidar das suas coisas enquanto você cuida das dele. O outro é descanse, então deixa a ansiedade de lado, porque ela só mostra que você é obsessiva por controle. Deixa o controle nas mãos de Deus, porque Deus já está no teu futuro, Ele já preparou tudo e cuida de tudo. E o último D é desenvolva-se, crie hobbies, aprenda um idioma, cuide do seu corpo, vá à academia, cuide da sua alma, cuide do seu espírito. E agora um lembrete, que espera não é passividade. Oh meu Deus, o que é isso, Sara? E Deus disse para Abraão, vai. Então, minha amiga, caminhe, ande por fé. Deus abre caminhos para quem caminha. Então, se Deus está te chamando hoje para ser uma vestibulanda, se está te chamando para trabalhar, continue caminhando e faça aquilo com excelência. Não queira vestir uma roupagem que não combina com a estação que você tá. Não dá para usar shorts no inverno. Não queira usar uma roupa que não combina com a sua estação. Porque Jacó, ele vestiu a roupa de Esaú e se passou por Esaú e perdeu sua identidade. Então, vista com humildade e gratidão a roupa que Deus já te deu. Se for de uma roupa de estudante como eu, vista e faça com excelência e com gratidão e se aprofunde cada vez mais em Jesus. Deus, ele vira a página, escreve no capítulo quando a gente aprende a lição. Então, vista a roupa que Deus está te chamando para essa estação. O seu vestido de noiva já está pronto, já está preparado no seu futuro. Mas agora, viva a estação que Deus está te chamando. Seja uma solteira sábia, que edifica outras mulheres, encoraja outras mulheres. Se dedica àquilo que Deus tem te chamado. Agora, a gente vai para o rio, que lembra muito Josué 3, capítulo 3, do 8 ao 16. O rio lembra Josué por quê? Agora o povo não era mais liderado por Moisés, era liderado por Josué, que é o seu sucessor. E eles precisavam atravessar o Rio Jordão. E quando Moisés era líder, a gente vê Deus abrindo o mar. Agora o povo tinha que ser responsável para colocar os pezinhos na água, então a água se abriria. Isso eu quero dizer um princípio. O rio lembra a fase do namoro. Por quê? Porque como o povo foi responsável por botar os pés na água, você é responsável por quem você escolhe namorar. Deus não confirma namoro, Deus não vai escolher seu namorado. Porque Deus nunca vai contra os seus princípios. E namoro não é bíblico. O que a Bíblia nos fornece são princípios para um namoro que vão agradar o coração de Deus. Que é viver em santidade, que é buscar no tempo de namoro um alinhamento. Porque namoro não é casamento, namoro não é para sempre. Namoro tem que ter data de validade. Ou ele termina no altar, ou cada um pro seu lado. Por isso que namoro é um tempo de alinhamento. E a Bíblia fala em Josué que o povo ficou parado no meio do rio. E o relacionamento, o namoro é uma fase que a gente tá nessa estação de meio, onde a gente não tá nem solteira, nem casada. É onde está no meio. E o que fazer nesse meio? Bom, o que fazer nesse meio é esteja alinhado. Estejam alinhados. O diálogo é essencial em todo relacionamento. E o namoro é a fase onde você conhece a família da pessoa, você conhece mais profundamente os princípios que ela tem para um casamento, como que ela quer criar os seus filhos, você conhece os amigos dessa pessoa, e os amigos falam muito sobre essa pessoa, porque as más companhias corrompem os bons costumes.
Você conhece como essa pessoa lida com o dinheiro, como ela quer estar daqui 5 anos, porque o dinheiro fala muito sobre o coração de um homem. Porque se esse homem amar mais o dinheiro do que a Deus, então provavelmente se ele ficar rico, ele pode trocar por conta de dinheiro, como assim ele trocou Deus. Então, o namoro, ele é um tempo de alinhamento, ele não é uma aposta. Então, minha amiga, se vocês não estiverem alinhados, não tenha medo de romper, não tenha medo de deixar o bom para viver o melhor de Deus. E se certifique que a pessoa que você vai pro altar ame a Jesus mais do que amará você. Que essa pessoa zele por santidade. Porque quando os tempos ficarem mais difíceis, essa pessoa vai escolher Jesus antes de escolher os seus desejos. Agora, o fogo me lembra Daniel. Daniel 3, do 8 ao 28, que fala da fornalha. Eu penso que o noivado é essa fase mais de fogo, onde vocês já passaram por muitas coisas juntos, mas talvez eu digo fogo, talvez pela atração física que talvez se aflore mais por esse tempo, devido ao fato de que o dia do casamento tá chegando e talvez você escute algumas coisas na sua cabeça, tipo, pra que esperar mais? A gente vai casar até o dia mesmo. Gente, eu quero dizer uma coisa. Na minha opinião se não vale a pena esperar pela bênção do seu pai, dos seus pastores, dos seus líderes e a bênção de Deus, então você não entendeu ainda o valor que custa viver em santidade. Se você tem orado por um casamento com um cordão de 3 dobras, você é Deus, e vale a pena sim viver e cultivar esse cordão de 3 dobras. Mas Sara, eu caí, eu pequei. Deus, ele pode redimir todas as coisas, mas não barateie a graça, porque a graça, ela nos educa, ela nos ensina a nos despirmos da nossa velha natureza e vivermos pela capacidade que o Espírito Santo nos dá em santidade. Então a gente acessa a graça por meio de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. A graça, ela não apenas nos perdoa, mas ela nos capacita a sermos transformados, mais preciso, com Jesus. E Jesus, ele é santo. Então o Espírito Santo, ele tem esse papel de desenvolver em nós a santidade, é o processo de santificação. Lembre-se disso e viva a fase de noiva com alegria, não por etapas. E submeta-se a Jesus, porque Jesus Cristo, ele é maior que seus desejos. Não se esqueça, né, também que depois do processo que o processo de santificação ele não acaba no casamento, né? Porque o casamento foi criado por Deus, o sexo foi criado por Deus e ele é legítimo dentro do casamento, seguindo a ordem natural de Deus, né, do sexo. Então, o processo de santificação, ele continua. Então, eu quero dizer, não case se você quer ser servido, se você quer ser feliz. Você precisa se casar para servir o outro, para fazer o outro feliz. Por isso que você precisa ser completo primeiro em Jesus. Até eu quero citar um Martim Lutero que ele disse: 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de monastério. Então, o processo de santificação, ele continua no casamento. Para finalizar, eu quero trazer o versículo de hoje, que é Provérbios 31. A gente está estudando sobre a mulher de Provérbios, então a gente não pode deixar de falar dela. Verso 11, que diz assim: o marido confia nela totalmente e nunca lhe faltará coisa alguma. Isso quer dizer que a mulher de Provérbios, ela é confiável. Ela é uma mulher confiável. Você é uma mulher confiável, você é uma amiga confiável. Ou você tem sido fonte de fofoca. Ou você que é solteira, você tem honrado o seu futuro marido com a sua espera, com fidelidade, em santidade e se aprofundando em Jesus? Então, hoje a gente vai deixar pra trás a infidelidade. Mas infidelidade com o que, Sara? Com o seu relacionamento com Jesus. É o primeiro passo. A sua infidelidade com as suas amigas, com o seu propósito. Não se mova por necessidade, se mova por fé, se mova por propósito. E eu quero dizer que uma mulher que ela tem caráter e reconhece o valor de Jesus, ela é naturalmente atraente dela. Ela não precisa estar com a melhor roupa, com a melhor maquiagem. O caráter e o reconhecer o seu valor em Jesus te faz bela. Então, o desafio dessa semana vai mais para as meninas que estão solteiras como eu. O desafio é fazer uma lista do que é beleza aos olhos de Deus para uma mulher. Qualidade de uma mulher de Deus. Eu tenho a minha, tá no meu notes. Mas eu também tenho uma que eu fiz quando eu tinha 15 anos, que é essa aqui, do meu futuro marido. Tem algumas coisas aqui, no meu notes tem mais, gente. Mas aqui é um exemplo para que vocês também façam do homem segundo o coração de Deus. E aqui tem muitas coisas, né? Tipo, tem que ser livre do passado, amar a Deus sobre todas as coisas, querer namoro de corte, porque é uma coisa que eu oro muito, enfim. Então, minha gente, façam isso para que quando chegar um Ismael, você vai saber e falar: não, isso não combina com o meu propósito, isso não tem a ver com o meu propósito, tá bom? Fique com Jesus, amo vocês, amigas,
E espero vocês no nosso terceiro vídeo. Fui!